Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e você já ouviu falar no Marco Aurélio? Ele foi um dos últimos imperadores de Roma que se importavam genuinamente com o bem-estar de seus cidadãos. Marco Aurélio viveu em uma época em que as coisas não eram nada fáceis e o caos estava em toda parte. A fim de lidar com seus próprios problemas internos, ele escreveu uma espécie de manual para si mesmo, no qual foi publicado em um livro chamado Meditações. É muito provável que ele nem imaginava que suas reflexões descritas naquelas folhas pudessem um dia se tornar um livro. Afinal, aquilo era algo muito particular e de uso pessoal apenas. E mesmo que ele tenha escrito isso há cerca de 2000 anos atrás, sua filosofia de vida ainda tem um peso muito forte até hoje. Nesse vídeo separei algumas de suas meditações para que você possa refletir e aplicar na sua vida. Então, vamos lá. 1. A realidade é moldada pela sua opinião. Olha que interessante, se eu disser que a realidade em que eu vivo é repleta de pessoas maravilhosas, momentos incríveis e com muitas oportunidades, isso é puramente minha opinião, ou melhor, a minha percepção da realidade, pois somos nós quem damos significado a tudo. Por exemplo, existem certas coisas que para a maioria das pessoas significam a mesma coisa, como a ideia de que ser multimilionário é sinônimo de felicidade. Mas isso não é algo absoluto. Afinal, existem muitos multimilionários por aí que só conseguem dormir com remédios tarja preta e não sentem um pingo de felicidade na vida. Às vezes o cara é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é o dinheiro. E isso faz dele uma pessoa extremamente infeliz. A mesma coisa acontece com um filme. Não existe um filme que seja realmente bom de forma absoluta para todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai achar uma porcaria. Mas de que forma você pode tirar proveito disso, afinal de contas? É só você colocar sua percepção sempre a seu favor, não contra você. Essa é uma das coisas mais importantes, porém mais difíceis de se aplicar. Marco Aurélio diz que a vida é apenas o que você julga, ou simplesmente que a vida é opinião. Vou te dar mais alguns exemplos para corroborar ainda mais com essa ideia. Quando as pessoas nos insultam ou tentam nos prejudicar ou simplesmente nos criticam, não é o insulto em si que nos fere, mas sim a nossa percepção do que eles estão dizendo. Marco Aurélio diz: se eu não vejo a coisa como um mal, não me importo. Se você interpretar as críticas e os insultos como algo irrelevante, não tem por que se sentir magoado. Preste atenção nesse exemplo. Imagine que você esteja em um barco no meio de um lago. O dia está nebuloso e escuro. De repente você sente uma batida brusca e seu barco fica preso a algo. Nesse momento você fica louco de raiva e xingando tudo que for possível. Porém, logo em seguida, a neblina diminui e você percebe que seu barco ficou preso a algumas rochas. Mas não é só isso. Você também percebe que a menos de 100 metros da sua frente há uma cachoeira gigantesca, na qual uma queda dali significaria a morte com certeza. Nesse momento, a sua raiva imediatamente vai embora e a sensação de alívio e gratidão toma conta de você. Ou seja, bater o barco não é sinônimo de passar raiva. Tudo vai depender de como você vai interpretar a situação. 2. Ignore o que os outros estão fazendo. Não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre seus vizinhos. Qualquer coisa que o distraia da fidelidade ao governante dentro de você significa uma perda de oportunidade para alguma outra tarefa. Já que temos um tempo tão limitado na Terra, por que desperdiçar nossa energia se preocupando com os outros? Será que vale mesmo a pena se importar tanto com o que estão pensando ou falando de nós? A gente precisa abafar os ruídos externos e nos concentrar em nossa própria vocação, seja ela qual for. Isso pode significar ser um músico, um artista plástico, um empresário ou simplesmente ser um bom pai ou mãe. Com o advento das redes sociais, as pessoas passaram a comparar sua qualidade de vida com a de outras pessoas que elas só veem na tela do celular. Isso é muito comum e infelizmente é um dos maiores causadores de infelicidade e frustração nos dias de hoje. Quer se sentir mais realizado e feliz? Coloque seu foco em você e não se compare com os outros. 3. Faça poucas coisas, porém muito bem feitas. Em uma das meditações de Marco Aurélio, ele destaca a importância de se cortar fora as coisas que não importam e focar somente naquilo que de fato tem real importância. Ele disse: se queres conhecer o contentamento, deixe que os teus feitos sejam poucos. Melhor ainda, limite-os estritamente aos que são essenciais. Isso traz o contentamento que vem de fazer poucas coisas, mas fazê-las bem. A maior parte do que dizemos e fazemos não é necessária, e sua omissão economizaria tempo e problemas.
Se a cada passo um homem perguntasse a si mesmo, essa é uma das coisas que são supérfluas, então não haveriam ações desnecessárias. Se começarmos a cortar as posses, as ações, palavras, pensamentos e emoções supérfluas, teremos mais tempo e foco para nos dedicar ao que mais importa em nossa vida, como passar mais tempo com a família, trabalhar em um projeto pessoal ou até praticar algum hobby que gostamos. 4. A morte está batendo na sua porta. Muita gente age como se fosse viver eternamente e se esquecem que a única certeza absoluta que temos na vida pode ser traduzida na seguinte expressão: memento mori. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela significa: lembre-se de que você é mortal. É importante salientar isso porque quando sabemos que a morte está próxima, não perdemos nosso tempo com besteiras ou coisas supérfluas, como falar da vida dos outros, assistir um bando de gente comendo, dormindo e brigando dentro de uma casa ou coisa do tipo. Quando lembramos que nosso tempo é limitado, aguçamos nosso senso de urgência e passamos a focar naquilo que no fundo é importante para nós. O esquecimento desse fato faz as pessoas ficarem vários anos sem falar com seus próprios pais, gastarem anos e mais anos dentro de uma sala de aula estudando o que não gosta para agradar alguém ou vivendo uma vida de somente aparências. Tá a fim de ouvir uma palavra de motivação para que você pare de procrastinar e comece a focar no que deseja com garra e determinação? Então lá vai. Você vai morrer. Pense em todas as pessoas que descobrem que têm câncer ou alguma outra doença. Uma vez que elas descobrem isso, como num passe de mágica, elas deixam de lado todo o lixo que só as atrapalhavam e passam a se importar nas coisas realmente valorosas da vida, geralmente aquelas coisas que não se compram com dinheiro. Muitos precisam desse lembrete da vida, mas você não precisa ter câncer para começar a focar no que ou em quem mais importa. Você pode começar a fazer isso agora mesmo. Até o Marco Aurélio dizia a si mesmo: muito em breve você estará morto, mas mesmo assim você não está sendo determinado. Sempre que for dormir, pense um pouco sobre como usou o seu próprio tempo durante o dia e se pergunte: foi um dia bem aproveitado ou desperdiçado? Você viveu baseado naquilo que acredita ou baseado na opinião dos outros? Mesmo que tenha fracassado, você fez tudo o que pôde para ser a sua melhor versão? Reflita sobre isso e quando acordar, não esqueça de ser grato pelas pequenas coisas, como o simples fato de acordar e poder viver a vida do jeito que desejar. Você é livre para isso. A morte nunca será um problema para quem vive uma vida de acordo com seus próprios princípios e prioriza o que de fato mais importa. 5. Você é mais forte do que pensa. Se você quer ser um boxeador de classe mundial, terá que lutar contra os melhores, então vai ter que estar disposto a tomar boas porradas, quebrar alguns ossos e sangrar muito. Mas como resultado, também ficará mais forte. Sempre que alguém tentar te prejudicar, pense nessas palavras de Marco Aurélio. Que sorte eu tenho que isso tenha me deixado sem amargura, inabalável pelo presente e entusiasmado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos aguentariam firme sem ficarem angustiados. Você não pode impedir que as outras pessoas joguem lixo em você, mas você pode mudar sua interpretação com relação a isso. A vida é muito difícil e impiedosa, isso é fato, mas sempre que passar por algo difícil, lembre-se, você provavelmente já passou por coisas parecidas ou até piores, e de quebra se tornou uma pessoa ainda mais forte por conta disso. 6. Não viva só para se satisfazer. Nós só chegamos onde estamos como espécie porque soubemos muito bem como ajudar uns aos outros. Acho que ninguém gostaria de se prender em uma ilha deserta e viver sozinho o resto da vida. Precisamos colaborar uns com os outros. Isso não é só um gesto de bondade, mas também uma necessidade humana. A gente precisa dessa sensação de utilidade. Um homem que não ajuda alguém naturalmente se sente inútil e infeliz. Há dias em que a vida é difícil. Nós não queremos sair da cama e não temos nenhuma motivação ou inspiração para fazer qualquer coisa. Até mesmo Marco Aurélio frequentemente se sentia assim. A meditação que ele escreveu para encorajar a si mesmo foi a seguinte: na primeira luz do dia tenho disposição, contra a falta de vontade de deixar a cama, o pensamento de que estou me levantando para o trabalho do homem. Devo resmungar quando saio para fazer o que eu nasci para fazer e para o qual eu fui trazido ao mundo? Este é o propósito de minhas criações? Ficar aqui debaixo dos cobertores e me manter aquecido? Ah, mas é muito melhor. Foi por prazer então que você nasceu e não para o trabalho, não para o esforço? Nós não fomos colocados na Terra só para sentir prazer.
A maior parte da vida consiste em esforço, em luta. Ficar numa manhã gelada debaixo das cobertas é sim muito mais agradável que sair à luta e enfrentar o frio, mas o resultado é apenas um prazer momentâneo. Viva para fazer as coisas nas quais você nasceu para fazer, mesmo que em alguns momentos você não se sinta motivado. E encontre uma forma de colaborar com as outras pessoas. Se estiver buscando o caminho da felicidade, você já pode começar por aí. 7. Nunca reclame. Seu pepino está amargo? Jogue fora. Há espinhos em seu caminho? Ache um desvio. Isso é o suficiente. Se há pessoas que te incomodam, simplesmente as ignorem. Deixe de segui-las nas redes sociais ou simplesmente corte seu relacionamento com elas. Você odeia o seu trabalho? Então saia dele ou encontre uma forma de torná-lo mais agradável. Muitas vezes não podemos mudar as circunstâncias que nos rodeiam, mas sempre podemos mudar nossa atitude em relação a elas. As pessoas que obtêm os melhores resultados são aquelas que fazem o melhor que podem com o que a vida lhes deram. Marco Aurélio nos faz pensar com o seguinte questionamento: qual é o melhor que pode ser dito ou feito com os materiais que estão à sua disposição? É isso que mais importa no fim das contas. Ao invés de reclamar que as coisas estão ruins, que você não tem os melhores recursos para começar, simplesmente entre em campo com aquilo que possui e faça o melhor que conseguir. 8. Você pode viver feliz em qualquer lugar. Que fique claro para você que o ritmo dos Campos Verdes sempre pode ser seu, neste, naquele ou em qualquer outro lugar, e que nada é diferente aqui do que seria nas colinas, no mar ou em qualquer outro lugar que você quiser. Uma das principais coisas que fazem as pessoas se sentirem infelizes é o fato de ainda não possuírem os bens que tanto desejam, principalmente um lar. O sonho de muitos é ter uma casa própria, e não só isso, uma casa que seja de alto padrão e de preferência em um lugar paradisíaco. Não tem problema nenhum desejar ter isso, inclusive nunca vou dizer para diminuir o tamanho do seu sonho para que não se frustre. O problema é a ansiedade exacerbada pelo futuro e a infelicidade e ingratidão pelo presente. Não interessa onde você mora, com quem vive ou em quais condições, o fato é que você sempre terá motivos para ser feliz nesse exato momento. Por isso não espere ser feliz somente quando estiver morando no lugar dos sonhos, pois esse momento talvez nunca chegue, e você não merece viver uma vida toda infeliz por causa disso. Um forte abraço e até a próxima.